Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faz-me justiça contra meu adversário. O juiz não queria ouvir a viúva. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: não tenho temor a Deus nem respeito a homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. A velha estava tão insistente, tão... Imagina, que o juiz, que era injusto, falou: essa mulher vai me acertar na rua. Eu vou dar o que ela quer. Aí a gente lê isso e pensa assim, bom, então eu tenho que fazer oração insistente. Jesus está me ensinando a orar sempre, com insistência. Calma lá. Calma lá. Essa parábola é um negativo de Deus. Sabe quando você revelava a foto, que tinha o negativo da foto? Só quem tem mais de 30 anos sabe disso. Menos não sabe. Essa parábola é um negativo. Ou seja, o juiz que está aqui não é Deus. Ele não representa Deus, ele representa o anti-Deus. Porque ele é um juiz injusto, que não atende ninguém e que só quer saber dele. Deus é Pai bondoso, que atende a todos e quer abençoar a todos. O juiz é o negativo de Deus. Então preste atenção. Olha o que Jesus quer ensinar. Diante de um juiz injusto, como é que a viúva teve que orar? Com insistência, com força, com repetição, com insistência, com força, com repetição. Porque senão ele não ouvia. Claro, ela estava diante de um juiz injusto. Agora, diante de um Deus que é Pai, bondoso, de misericórdia, que me ama, que sabe de tudo que eu preciso antes que eu pense, como é que eu devo orar? O contrário da viúva. A viúva é o negativo da minha oração. Na minha oração, eu tenho que fazer o contrário da viúva. Porque a viúva ora para um juiz injusto. Eu oro para um pai. Está claríssimo. Então, olha, Deus saber de tudo que eu necessito não me isenta da oração. Ah, já que Deus sabe tudo, eu não vou orar. Não, não é isso, querido. Vai com calma. Deus saber de tudo que eu necessito não me isenta da oração. Mas saber que eu tenho um pai que cuida de mim muda o meu sentimento na hora de orar. Ah, gente. Saber que eu não estou orando a um juiz injusto, saber que eu não estou orando a um Deus relojoeiro, a um Deus contador, a um Deus manipulável, a um Deus à venda, saber que eu estou orando a um pai, muda o meu sentimento. E a minha oração ganha descanso, tranquilidade, confiança e paz. Deus saber de tudo que eu necessito não me isenta da oração. Porque algumas pessoas pensam assim, ah, se o pai sabe tudo que eu preciso, então eu não preciso orar. Não, querido. Não. Você não ora para informar nada ao pai. Se você pensa que você ora para contar uma novidade para Deus, você está enganado. Você ora para mostrar para você mesmo que você tem um pai. A oração é para você. A oração não é para Deus. Deus não precisa da sua oração. A oração que você faz é para você se recordar que você tem um pai e que você tem um pai bondoso e que você tem um pai que sabe tudo que você necessita antes de você pedir. É para você lembrar que você tem um pai celestial e para você descansar nos braços desse pai. É para isso que você ora. Então, o pai saber do que eu necessito não me isenta de orar. Ah, não vou orar por causa disso. Não, eu vou orar porque eu não oro para ele saber. Ele já sabe.
Eu oro para que eu saiba quem é Deus, quem é o Pai. Essa é a oração forte. É a oração que me faz filho desse Pai. É a oração que me torna tranquilo, em paz, descansado nos braços desse Pai. É para isso que eu oro. É para mim. É para que eu me converta, é para que eu tenha fé, é para que eu entenda, é para que eu descanse, é para que eu entenda, descubra quem é o meu Pai. É para isso que eu oro. Agora, saber que eu tenho um Pai que cuida de mim muda o meu sentimento na hora de orar, claro. É o que eu estou falando incansavelmente. Quando eu descubro o caráter do Deus que eu tenho me ouvindo, o meu tom de oração muda. E aí eu encerrei com a parábola da viúva e do juiz injusto, que mostra claramente o juiz é tudo que Deus não é e a viúva é tudo que eu não tenho que ser na oração. Espero que eu esteja sendo claro aqui. Espero que você também me perdoe a limitação na explicação, que não é perfeita. Tá bom? Olha aí, um caso de oração na prática. Vamos ver um caso de oração na prática? Vamos ver. João, capítulo 11. Abre aí. João, capítulo 11. Você quer saber como é que Deus age quando você ora? Aí está um exemplo. É sempre assim? Não. Mas aqui está um exemplo para te fazer pensar. Como é que Deus age quando você ora? Quando chega a sua oração lá, qual é a atitude dele? Vamos ver. João 11, versículo 1. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro, de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos. E seu irmão Lázaro é quem estava enfermo. Você conhece essa história? Lázaro, irmão de Marta e Maria, fica muito enfermo e morre. Mas ele ainda enfermo e já nos últimos momentos da sua enfermidade, que estava gravíssima, as irmãs oram por ele. Vamos ver? João 11, versículo 3 agora. As irmãs mandaram avisar Jesus, ou seja, elas fizeram uma oração, um pedido a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Primeira coisa, aquele a quem ama, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Quem Jesus ama também adoece, tá? É a primeira lição. Ah, fulano está doente. Será que Deus se esqueceu dele? Será que ele está recebendo algum castigo? Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim, que eu estou doente? O que eu fiz contra o Senhor, meu Pai, para eu ter essa doença? Não, querido, está tudo errado. Aquele a quem Jesus ama também fica doente. Porque Deus não é o Deus ventríloco, lembra? Que Deus manda tudo, manda doença, manda praga, ele que controla tudo, assim, nesse sentido de manipular todas as coisas. Não. A doença é uma fatalidade da vida. Só não dá em poste, mas em ser vivo dá. Então, começa por aí. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. A oração nunca pode duvidar do amor de Deus, porque quem conhece o caráter do Pai jamais põe dúvida quanto a isso.
Aí vem o versículo 4. Presta atenção. As irmãs mandaram um pedido para Jesus. Isso de dizer, olha, Senhor, aquele quem amas está enfermo, é um modo de dizer, vem cá para curá-lo. Esse foi o pedido de oração. Aí vem o versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por essa doença, por essa enfermidade. Ou seja, essa enfermidade não é para a destruição de Lázaro. Essa enfermidade vai ser utilizada para a glória de Deus. E aí está um segundo tópico da oração. A oração é uma atitude de adoração. É tudo sobre Deus, não é sobre você. Você pensa que o universo é sobre você? Você pensa que a vida é sobre você? Ela está a seu serviço? Você pensa que Deus tem que parar o giro do mundo por causa de você? Não. É tudo para Ele. É para a glória dele. Então Jesus fala, essa doença é para a glória de Deus. E aí agora você se imagina orando. Você doente, um filho doente, um parente doente, qualquer pessoa doente. E você ora assim, ó. Meu Pai, o Senhor que sabe tudo que eu preciso antes de eu pedir. Eu estou com um problema sério de uma doença na família. Mas eu não estou pedindo a cura dela, não. O que eu estou pedindo, Pai, é que essa doença seja para a sua glória. Que, de algum modo, essa doença se transforme em glória para o Senhor. Você tem coragem de fazer uma oração assim? Isso é uma oração forte, né? Porque isso é uma oração de entrega total. Isso é uma oração de confiança total num Pai que sabe tudo que a gente precisa antes que a gente peça. E aí? Vamos continuar? Você aguenta a parada? Continuar. Versículo 5. A gente está em João 11. Agora vamos para o versículo 5. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Preste atenção como começa. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava eles. Aí você pensa, bom, se Jesus amava, então Jesus saiu correndo. Porque Jesus estava em Jerusalém, ali do lado. Ele estava em Betânia, Jesus estava em Jerusalém. De Jerusalém a Betânia são 3 quilômetros. Vindo devagar, em 1 hora chegava. Em 1 hora, Jesus poderia ter chegado. Em 1 hora. Mas olha o que Jesus, que amava Marta, Maria e Lázaro, faz. Versículo 6. Quando então soube que este estava enfermo, quando soube que o Lázaro estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar em que estava. Aí Marta e Maria, cadê ele? Porque ela mandou os mensageiros, e os mensageiros voltaram. Cadê ele? Trouxe ele, porque ele estava aqui pertinho. Vocês forem 1 hora e voltarem mais 1 hora, cadê ele? Não, ele não veio, não. Mas cadê ele? Não, ele disse que essa doença é para a glória de Deus. Tá, e daí? Não vai fazer nada? Você já orou e Deus não respondeu? Você já orou e tudo permaneceu igual? Já? Se isso já aconteceu com você,
quero te dizer que é isso mesmo. É isso que aconteceu com Marta e Maria. Jesus soube, estava a 1 hora de distância e ficou mais 2 dias lá. E é nesse momento do silêncio de Deus que manifesta a sua fé. Porque a sua fé não é quando tem o milagre. Não. A sua fé é quando não tem o milagre e você permanece em confiança. E você permanece fiel. E você permanece entregue ao Pai. Porque Ele sabe de tudo que você necessita antes que você peça.